A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Senhor, por que permite que isso aconteça com seu povo? Por que me trouxe de volta? Se desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado nossa gente. Por que o Senhor ainda não intercedeu por nós? Moisés, agora verá o que farei ao faraó. Pelo poder da minha mão, ele os deixará partir. O rei queira me perdoar. Não sabia que estava dando uma recepção, ou teria vindo outra hora. Não quero incomodar. O que o traz à minha presença novamente? Um novo recado do seu Deus para mim? Arão, jogue seu cajado no chão. Isso é ridículo. Os meus sacerdotes são capazes de muito mais. Vazé! Eu não disse. Era apenas um truque. Diga ao seu Deus que, se quiser mesmo me impressionar, terá que realizar milagres maiores. E agora saiam da minha presença. Farei como o soberano ordenou, mas antes gostaria de lhe falar um momento a sós. Por que isso tudo, Moisés? Me escute! Estou tentando alertá-lo para o seu bem, de sua família, de seu povo. Reconsidere e evite uma tragédia, Ramsés. O que vem por aí é algo terrível e está fora do meu controle. Só você pode mudar o rumo dos acontecimentos. Quanto a mim, não há nada que eu possa fazer para salvar o Egito. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim. É uma alegria, querido, estar junto com os amados irmãos para nós fazermos mais um vídeo de informação e edificação espiritual e de acrescento aos conhecimentos da palavra de Deus. Hoje temos um tema muito interessante. Quem endureceu o coração de Faraó? Muitos acreditam, veemente, que quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. E com isso, querido, as pessoas usam muito esse texto para defender a doutrina da predestinação, apoiando Calvino e recusando o arminianismo. Que Deus possa te iluminar e vamos ver o que a Torá, os originais hebraicos, as palavras hebraicas no texto podem nos revelar. Diz assim em Shemot, Êxodos capítulo 7, versículo 3, que diz: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Nós temos que entender, querido, que por 10 vezes o Eterno endurece o coração de Faraó. No sentido da palavra endurecer como
no português você conhece, tá? Que é no capítulo 4, verso 21, no capítulo 7, verso 3, no capítulo 9, verso 12, no capítulo 10, verso 1, no capítulo 10, verso 20, no capítulo 10, verso 27, e no capítulo 11, verso 10, capítulo 14, verso 4, capítulo 14, verso 8 e capítulo 14, verso 17. Mas também por 10 vezes o próprio Faraó endurece seu próprio coração. No capítulo 7, verso 13, capítulo 7, verso 14, capítulo 7, verso 22, capítulo 8, verso 11, capítulo 8, verso 15, e no capítulo 8, verso 28, capítulo 9, verso 7, capítulo 9, verso 34, capítulo 9, verso 35 e o capítulo 13, verso 15. O interessante agora é que nós vamos ver a palavra-chave desses versículos, aonde são usados, querido, para designar a palavra endurecer, tá? A palavra-chave, por 12 vezes, querido, nós encontramos a palavra hazak, que significa fortalecer. E também encontramos 6 vezes, querido, a palavra kaved, que significa engrandecer. E também encontramos 2 vezes a palavra kashá, que significa endurecer. Então nós vemos que Deus mais, querido, ele fortaleceu o coração de Faraó do que ele, querido, endureceu. Agora, endurecer ou engrandecer, o próprio Faraó, ele, querido, também endureceu o seu coração. Engrandeceu, endureceu, tá? E nós vemos esse jogo de palavras, hazak, kabed, kashá, e nós encontramos que Deus mais fortaleceu o Faraó para cumprir seus propósitos, que era mostrar os sinais dele no Egito, sendo o Egito uma nação politeísta, e Deus estava agora inaugurando para o povo de Israel uma doutrina monoteísta, aonde as pessoas muitas vezes transformam esse nosso Deus num Deus tirano, aonde matou muita gente no Egito. Mas, querido, você precisa entender que esses povos, eles tiveram oportunidades de se converter ao Deus de Israel. Tanto é que muitos se converteram ao Deus de Israel, e muitos até mesmo saíram do Egito com o povo de Israel, porque eles viam os sinais, eles viram as maravilhas, e era de suma importância Deus aplicar esse juízo sobre Faraó e sobre o seu povo, para que desse um início, desse uma força, desse uma motivação maior para o povo sair do Egito. Porque sair do Egito naquela época, irmão, que era a melhor terra para se viver na época, teria que ter uma motivação a mais, ou até mesmo sobrenatural, para que eles fossem para ir para a terra de Canaã, para eles ir para essa terra que Deus prometeu para eles. Era muito difícil, querido, dentro do conhecimento geográfico da época, dentro da proporcionalidade de sobrevivência que o Egito oferecia, diante da terra de Canaã, que emana leite e mel, uma parte, mas a outra parte era desértica. E nós sabemos que o povo de Israel temia muito ir para essa terra, e eles não iam sair do Egito com facilidade. Então houve um trabalhar de Deus muito forte. Então você que acredita que Deus endureceu o coração do Faraó, não lhe dando direito de escolha, tirando totalmente o seu livre-arbítrio, mas eu quero te afirmar e dizer pela palavra de Deus que Faraó teve todas as oportunidades de se converter ao Deus de Israel, como também o seu povo, mas eles estavam tão entranhados no politeísmo, na adoração de vários deuses, que não conseguiram assimilar
essa nova proposta que Deus fez a eles, e então por isso eles foram castigados. Mas o povo de Israel também passou por muitas vezes por castigos de Deus para poderem ser doutrinados, para que pudessem deixar o enoteísmo e abraçar o monoteísmo de forma real. E sabemos que isso só aconteceu lá no cativeiro babilônico, onde o povo de Israel realmente se tornou um povo monoteísta, como é até hoje, mas que teve várias transformações e se tornou um pouco híbrida por causa das influências babilônicas e persas, e por causa do zoroatrismo, o dualismo, né? O dualismo zoroastra, que vem por Zaratustra, que havia as duas forças, né? Os dois deuses, né? O Mazda, Ahuda e Arimã, que são o bem e o mal. Essa é uma das coisas que levaram Israel até hoje, né? Ter esse entendimento meio monálatra, ou seja, ainda acredito num Deus, mas ainda muitos elevam a pessoa de Satanás a mesma nível de Deus, e isso é idolatria. Deus, ele é único e além dele não há outro. Satanás, como não é um personagem dentro da cultura semita, Satanás é um adjetivo, Satanás significa adversário. Quem criou essa personalidade, esse personagem, foi os persas, junto com os babilônicos, através, querido, da revelação de Zaratustra, né, que criou o zoroatrismo, onde tem esta visão dualista, e que hoje muitos também têm. Então, outros têm muitas visões. Dentro do judaísmo não existem demônios, existem espíritos perturbadores que trabalham para Deus, como aquele que perturbava a pessoa de Saul, como existem espíritos de mentira, como aquele que veio na boca dos profetas de Acabe para incentivá-lo e motivá-lo a ir a Ramote Gileade, para que depois ele viesse a morrer e sofrer, querido, o castigo, o juízo de Deus, por ter vivido uma vida desordenada, uma vida iníqua, sem regras, sem lei. Que Deus possa te abençoar, Shalom Adonai, e que esse vídeo fique para que você seja abençoado e você seja liberto dessa doutrina da predestinação, que é uma doutrina criada por Calvino, também por Lutero e por aí por diante. Também a mesma doutrina da Trindade são tudo construções ideológicas e não bíblicas. Você não encontra na Bíblia respaldo para isso. Você encontra, são versículos isolados, coxa de retalhos, para cobrir os seus olhos, cobrir sua vida, para que você não enxergue o único Deus, a única luz que ilumina os nossos caminhos. Amém.